Boa noite, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha. Estamos nesse programa Somos Igreja e hoje nós trazemos um assunto muito especial que diz relação justamente à nossa fé, a esse período que vamos começar a viver neste ano de 2015, que é justamente a campanha da fraternidade. O lema, eu vim para servir. E é sobre a primeira parte do texto base da campanha da fraternidade, sobre o ver, a primeira de 3 partes, que nós vamos conversar hoje. Por isso eu convido você e as pessoas que estão aí contigo, nesta noite, chame as pessoas que estão na sua casa, porque vale a pena. Vale a pena a gente estudar um pouco, meditar um pouco sobre a caminhada da nossa igreja, um pouco da história das primeiras comunidades cristãs. São 3 partes: ver, julgar e agir. Hoje nós vamos ver a primeira, que é o ver. Por isso, meu irmão e minha irmã, o lema da campanha da Fraternidade de 2015 é Igreja e Sociedade. E o lema, eu vim para servir. Nós começamos então a falar desde o início da origem da igreja, que nós não seguimos uma doutrina ou apenas um conjunto de regras, mas uma pessoa em concreto. Essa pessoa é de carne e osso, assim como nós. É o que nós celebramos no Natal, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja começa ali, com Cristo. Não era o objetivo de Jesus fundar uma nova religião, fundar uma igreja, mas foi uma consequência da caridade que Cristo, os discípulos, os primeiros cristãos colheram desta iniciativa de Jesus, que foi justamente retomar a lei de Deus na história do povo. E Jesus começa justamente, como pessoa consciente da sua fé, a interagir com os problemas da sociedade. Assim como nós hoje temos muitos problemas na nossa sociedade, que são frutos das nossas escolhas, na época do Cristo também tinha. Um dos problemas era a exclusão daqueles que não serviam, de pessoas com os mais diversos problemas. E nós temos dentre eles o órfão, a viúva, o doente, o paralítico. Todas essas pessoas eram excluídas da sociedade e viviam à margem das cidades. Eram tratadas como objetos, como coisas. Por isso, meu irmão e minha irmã, Jesus vai ao encontro desses que mais precisam. Isso nós chamamos de opção preferencial pelos pobres. Opção preferencial pelos pobres. Nós chamamos essa iniciativa de ir ao encontro daqueles que mais precisam, e não simplesmente dos que têm menos condições financeiras, mas daqueles que precisam de um apoio, de uma assistência, de uma escuta, de um auxílio cristão. E Jesus então não simplesmente chegou lá, viu, e ficou de braços cruzados. Não. Jesus interage. Jesus faz com que aquela pessoa se sinta importante. E mais do que isso, Jesus age com emoção, com caridade. Jesus hoje é o bom samaritano que cuida de todas as pessoas que são assaltadas em sua dignidade. Então, o Cristo, ele vai curar aquele que está paralítico, vai curar a sogra de Pedro que está acamada, vai ressuscitar a menina, a Talita. É ele então que vai dar vida nova a todas as pessoas. É o Cristo que se preocupa com a multidão faminta e dá a multiplicação dos pães, não somente para encher a barriga, mas também leva vida nova, aconselha aquelas pessoas para que as relações a partir dali, daquele milagre, sejam uma relação de partilha, de distribuição daquilo que nós temos. Não apenas do que nos sobra, mas daquilo que é essencial para todos nós, do pão, do vinho, do fruto do nosso trabalho. E aí nós temos, depois de Jesus mostrar para os discípulos como faz, os discípulos, após a morte e ressurreição do Cristo, os discípulos vão lá e dão agora o seu testemunho. Agora são os discípulos que colocam a mão na massa
E eles então que começam a colocar em prática aquilo que aprenderam com o Mestre. A nossa vida é do Cristo. O motivo pelo qual estamos aqui é Jesus. O motivo pelo qual nós sentimos emoção e nos comovemos com o próximo que sofre é Cristo, porque Ele se comoveu por todos nós. Dessa forma, os primeiros discípulos dão testemunho do ensinamento que eles escutaram e estão vivenciando na vida. Também nós temos os primeiros apóstolos e também os primeiros cristãos, chamados de mártires, porque eles derramam o seu sangue afirmando aquilo que acreditam. Eles preferem morrer acreditando do que professar algo que eles não acreditam. Então vem o imperador, vem o exército romano, vem Herodes, vem outras pessoas pedindo para que eles neguem a fé em Jesus, neguem o testemunho de uma vida nova, de uma vida digna, e eles preferem morrer. Eles doam a vida para que o reino de Deus seja construído. E o sangue desses mártires, derramado injustamente, serve como água pura para todos os famintos daquela época. É o testemunho dos mártires que fortalece a vida de todas essas pessoas e dá força nova aos cristãos. Assim, formam e se fortalecem as primeiras comunidades cristãs. Juntamente com isso, o Império Romano está ruim das pernas. O Império Romano está sofrendo pela falta de unidade que há em sua organização pública e política. Os cristãos, agora, lá em 313, com Diocleciano, eles então param de ser perseguidos pelo Império Romano e se tornam religião oficial do Império. Dá-se aí então o início da cristandade, que perdura por 1000 anos durante a Idade Média. A cristandade é a igreja enquanto cuidadora daqueles que mais precisam. Então a igreja, além de ajudar o Império Romano a se reorganizar enquanto império, ela também cuida daqueles que mais necessitam. A igreja volta-se para os necessitados. Depois disso, nós temos uma continuidade na história. A igreja, com a queda do Império Romano, os árabes invadem então o Império Romano não tem mais jeito, e então a igreja se une a duas consequências do Império Romano, que são duas áreas remotas, chamadas hoje de Portugal, país Portugal, e Espanha, o país da Espanha. Surge então, passa-se da cristandade para o padroado. O padroado é quando a igreja se une a esses dois reinados para continuar a sua missão de evangelizar, de trazer a boa nova a todas as pessoas. No entanto, quando esses dois países descobrem o mundo novo, lá pelo ano de 1492, nós temos então uma nova necessidade, a necessidade de evangelização. E a igreja também leva aos índios, leva a dignidade a estes que foram colonizados, que foram escravizados, que foram explorados. A igreja, com suas várias congregações religiosas, vão lá e tentam dar dignidade àqueles povos nativos que já estão aqui em solo latino-americano. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse momento surge um outro tipo de evangelização. A igreja que evangeliza a partir da sua oportunidade com o Estado régio, o Estado real de Portugal, Espanha, a igreja evangeliza e traz dignidade a esse povo. Agora, depois que o Brasil alcança a sua independência, no dia, quando nós comemoramos a nossa data, no dia 7 de setembro de 1822, com Dom Pedro I, nós então, a igreja católica, apostólica, romana, se torna religião oficial do Império Brasileiro,
do Brasil Império. Por isso, até 1891, a igreja e o Estado caminham juntas. E é nesse período em que a igreja assume certas obrigações dentro do Estado. O Estado lava suas mãos e então a igreja assume, criando casas de misericórdia, que são os nossos hospitais, santas casas, orfanatos, asilos. Então a igreja se dedica ao cuidado desses pobres, agora no século XIX. Porém, em 1891, com a primeira Constituição, começa então a divisão entre Estado e Igreja. As duas coisas ficam diferentes uma da outra. E a Igreja então reorganiza-se segundo a sua visão, com as dioceses, com as paróquias, com as comunidades. É nesse sentido então que a Igreja dá sua colaboração. Já no século XX, 1900, a Igreja enfrenta uma outra circunstância. A Igreja enfrenta a circunstância da Primeira Guerra Mundial, em 1917. A Igreja enfrenta também a Segunda Guerra Mundial, da década de 30. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, percebam que a Igreja tem que dar uma resposta para os soldados, para toda essa situação de violência que acontece em outros países, ou a Revolução de 1932 entre o Estado de São Paulo, também com outros estados de Minas Gerais e o Sul, que brigam pela liberdade, lutam pela liberdade. A igreja também enfrenta a questão da ditadura de Vargas, e depois, na década de 50 e 60, nós temos a ditadura militar. Nós, então, nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja hoje olha para o nosso passado e vê que a igreja tem papel fundamental na construção de uma comunidade mais justa, de uma sociedade mais igual, apesar das diferenças, apesar da sua pluralidade, da sua riqueza das diferenças. A igreja hoje visa então a pastoral social. A igreja se preocupa com pontos principais desde o início da campanha da fraternidade, desde 1964, quando se começam a organizar as primeiras campanhas. É a vida que resgata a vida. Somos nós, cristãos, como batizados, que queira o Estado sim ou o Estado não, lutar pela vida, independente de qual seja a religião, de qual seja o partido político. Essa é a nossa missão de batizado e batizada. E aí, nós podemos também falar de como a igreja se situa hoje. Nosso Brasil hoje, em questões humanas, nós temos 200 milhões de habitantes no território brasileiro. Isso, na década de 1960, eram apenas 70 milhões. Hoje são 200 milhões. São muito mais vidas para se organizar. No entanto, nós temos algumas tristezas. Hoje, a taxa de natalidade está cada vez menor. O último censo revelou o índice de 1,5 filho por família. Algumas famílias têm 2 filhos, outra família não tem nenhum. Ou a maioria tem 1 filho por família. E isso então mostra que na década de 1960 nós tínhamos 6 filhos por família. E você pode ver na sua casa, seu pai, sua mãe, quantos filhos tiveram. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós hoje temos a noção de que o crescimento populacional do Brasil está pequeno. No ano de 2013 foi 0,86%. Não foi 1% naquele ano. E os estudos indicam que até 2040 o crescimento populacional vai ser negativo. Ou seja, nós não cresceremos, nós reduziremos a nossa população. Então, vai chegar uma hora em que vai morrer mais pessoas do que nascer pessoas. Isso leva a um cuidado especial, principalmente com aqueles que são mais experientes, com os nossos idosos. Hoje, nós temos menos crianças, mais ou menos uma média de jovens, e um número maior
de pessoas mais experientes. E como nós estamos acolhendo e cuidando dessas pessoas? Será que nós estamos garantindo a igualdade? Será que nós estamos garantindo a dignidade? É sobre isso que a campanha da fraternidade vem também tocar no nosso coração. Sobre a criança, sobre o idoso, sobre o jovem. O Papa tratou do jovem como o transformador da realidade na Jornada Mundial da Juventude, agora no ano 2013. Por isso, meu irmão, minha irmã, cabe a cada um de nós também conversar sobre isso dentro de casa. Qual é a nossa atitude de cristão com relação a isso? Nós também temos a situação de que nossas cidades estão inchadas. 85% da população brasileira mora em cidades. Será que tem água potável para todo mundo? Será que tem saneamento básico, saúde, educação? Infelizmente, nós temos um número menor de crianças porque estão nascendo menos, só que a educação está cada vez mais precária para as nossas crianças e para os nossos jovens. Que a gente não precisasse disputar vagas nos vestibulares, que a educação pública e privada fosse boa para todos e que a gente pudesse então ingressar com o vestibular e não disputar vagas, que a nossa saúde fosse boa para todos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos de muita luz. Nós precisamos de muita luz e muita solidariedade para viver nessas nossas sociedades. Que a gente também possa ser uma igreja que vá ao encontro e ao resgate da vida. Que a gente utilize também da nossa rede de comunicação, que agora está cada vez mais moderna e tecnológica, para levar vida para as pessoas. Que a gente saiba usar bem os meios tecnológicos de comunicação que a gente tem para levar vida para o outro que precisa. Para usar de maneira que traga dignidade para as pessoas. Que não exclua ninguém, mas que as nossas comunidades, os nossos grupos, se tornem grupos concretos, grupos de ajuda, grupos de dignidade. O Brasil hoje é a 8ª economia mundial, porém, também é a maior economia da América do Sul. No entanto, nós temos uma grande diferença ainda entre ricos e pobres. Meus irmãos e minhas irmãs, não cabe a nós ficarmos de braços cruzados, mas que essa campanha da fraternidade nos ajude. Por isso, eu convido você que nos acompanha, também a chamar as pessoas que estão nessa casa, para a gente rezar juntos a oração da campanha da fraternidade. A oração desta que é a campanha do serviço, a campanha que nos traz vida, a campanha que nos convida a lutar e resgatar vidas. Eu vim para servir. Ó Pai, alegria e esperança de vosso povo. Vós conduzis a igreja, servidora da vida, nos caminhos da história. A exemplo de Jesus Cristo, e ouvindo sua palavra, que chama a conversão, seja vossa testemunha viva de fraternidade, e de liberdade, de justiça e de paz. Enviai o vosso Espírito de verdade, para que a sociedade se abra à aurora de um mundo justo e solidário, sinal do reino que há de vir. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite. E você que está acompanhando esses momentos que nós estamos tendo do Enviai, você está percebendo a nossa trajetória de evangelização. Esse ano é um ano muito especial para nós, da comunidade, porque estamos nos preparando aos 25 anos. Ano que vem será a nossa festa dos 25 anos, as bodas de prata. Então, durante todo esse ano, nós vamos estar fazendo os nossos projetos de evangelização, aquilo que Deus sonhou para nós, aquilo que Deus planejou
planejou para nós e queremos fazer com muito carinho, né, levando as pessoas a fazer essa experiência com Jesus, o Senhor das nossas vidas, porque Deus é e basta. Então, neste ano, né, nesse ano de preparação, vamos estar fazendo o Levanta-te, já vão se preparando, é em junho ainda, mas nós já marcamos, já está na nossa data. Nós vamos ter momentos de pregação com o Rodrigo da Louvor e Glória. Nós vamos ter esse projeto com os jovens peregrinos, onde os jovens serão enviados, onde nós seremos enviados, e tantos outros meios de evangelização que nós vamos estar realizando neste ano. Eu gostaria em especial, né, dar parabéns para todos os meus irmãos da comunidade Alfa e Ômega, que nesses anos, durante todos esses anos, essa trajetória da comunidade, foram fiéis e permaneceram, né, nas alegrias, na dor, no sofrimento, mas como é bom viver em comunidade, como é bom viver com os irmãos. Então eu gostaria de dizer parabéns à cofundadora, a Rita, que muitas vezes, né, se debruçou na fé e na confiança em Jesus, passando pelas suas dificuldades. Gostaria de cantar parabéns também para todos os meus irmãos da comunidade de vida e aliança, que talvez passaram por dor, por sofrimento, mas que foi uma purificação e hoje são pessoas ainda melhores no amor, são pessoas perseverantes, pessoas fiéis, né? E gostaria de falar para você e convidar você também que está nos vendo, ouvindo agora, a fazer parte também desta família Alfa e Ômega, onde nós queremos abraçar e acolher todos aqueles que Deus também vai estar enviando a nossa comunidade. As bodas de prata vêm aí, por isso queremos celebrar e festejar com você, com todo o Matão, com todas as pessoas e com todas as famílias, esse nosso aniversário que será dia 27 de fevereiro do ano que vem. Fique em paz, uma boa noite e contamos também com a sua oração.